Então pessoal, esse vídeo vai ser uma videoaula bem descontraída. Espero que vocês gostem, porque a gente tentou ser o mais legal possível e em vários aspectos para vocês entenderem mais fácil. É porque ninguém gosta de prestar atenção naquela aula, o trabalho, tanto faz, que é chato, porque um monte de gente, principalmente lá do fundão, começa a dormir, aí começa a bagunçar, a professora fica com raiva, então a gente colocou uma coisa engraçada pra ninguém, ficar entediado e dar uma nota muito boa. Porque fica um pouco chato e dá muito sono. Confesso que eu também fico com muito sono. É você, querida. Vai falar, tu não dá pra falar? Ah, então tá bom, né? Sim, a gente tentou usar aquela linguagem que todo jovem usa. A gente tentou ser bem engraçado e foi isso. Outra coisa muito importante, se vocês estão sentindo falta de uma integrante é porque ela não pôde ficar até o final, que no caso é ela tinha compromisso, enfim. Ela não pôde ficar até o final e é isso. Tchau! Em 1822, quando o Brasil se tornou independente de Portugal, Dom Pedro foi determinado como imperador, que se tornou Dom Pedro I, porque quando a pessoa entra para essa parte mais monárquica, ela tem que ter uma seguinte linhagem. Aí por isso o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, 16º e tal. Aí, após a independência, o comércio continuou a mesma coisa, agrário. Com muita ou pouca produtividade, isso não ia mudar, né, gente? Porque se mudar, esse negócio ia ficar meio difícil. E com a parte, esse negócio, o mercado continuou externo do mesmo jeito. As estruturas, as situações sociais continuaram a mesma coisa. Escravos continuaram escravos, subordinados. Mulheres continuaram sem direitos e pobres continuaram a mesma coisa também. Pobres, né? A situação tá meio difícil. Como já foi visto, a independência foi uma parte mais da obra da elite, que melhorou mais para a parte da elite do que para os pobres. Os pobres continuaram a mesma coisa, né? E a independência não foi uma ruptura, e sim uma continuidade da mesma coisa, né? E com a família real no poder. Em 1823, o Brasil começou a pedir muito empréstimo, e isso foi causando um endividamento muito maior. Agora, entre 1824 e 1825, eles pediram empréstimo, que foi quando começou esse círculo vicioso, bola de neve, você pode chamar como quiser. O que fez o Brasil se viciar, mas com o tempo, eu acho, né, acredito eu, que foi melhorando, que eles conseguiram diminuir. Mas na época os juros eram muito grandes, então para diminuir eu acho que foram anos. Uma Constituição para o Brasil. O Partido Brasileiro defendia... o português defendia. Então, né, gente? O Partido Português tinha uma monarquia na qual o imperador se submetia às leis. Já o Partido Português defendia o fortalecimento do imperador. Os dois grupos sempre concordaram na escravidão e no negócio territorial lá, que eles falaram que era territorial. Em setembro de 1823, Antônio Carlos Andrade fez um projeto no qual se chamava Constituição da Mandioca. Dom Pedro I não aceitou porque delimitava seus próprios poderes. Então, a Confederação do Equador foi um movimento político e ele recebeu esse nome porque ficava perto da linha do Equador. Então, Confederação do Equador, linha do Equador, né? Equador, se vocês não perceberam, tem essa mesma palavra. Então, ele se iniciou primeiramente em Pernambuco, só que ele também teve em outras províncias, como o Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, porque ficava no Nordeste todo ali mais ou menos. Uma das principais causas foi o descontentamento com a centralização política imposta por Dom Pedro I, por causa da Constituição de 1824. Mas é isso. Em 25 de março de 1824, o Brasil teve uma Constituição outorgada. Essa Constituição tinha as principais características. O Brasil era dividido em províncias, a principal forma de governo dele era monárquico, a religião oficial era católica, ele era dividido em 4 poderes: legislativo, executivo, judiciário e moderador, isso aí, moleque. E aí, o legislativo era dividido em 2, que era o Senado e a Câmara dos Deputados. E também tinha o voto, que era só para homens maiores de 25 anos. Ao declarar a independência do Brasil, Dom Pedro I herdou sérios problemas financeiros e econômicos. Logo após a emancipação política,
o governo recorreu a vários empréstimos externos. O pior deles foi em 1825, quando foi firmado o Tratado da Paz e Aliança para que Portugal pudesse reconhecer a independência do Brasil. Regência interina permanente. Assim que os deputados voltaram do recesso parlamentar, foi eleita uma regência. A nova regência determinou que os regentes não poderiam dispor do poder moderado, lei regencial, nem dissolver a Câmara ou conceder títulos de condecoração. Em 1834, houve o Ato Adicional, que foi uma emenda constitucional resultado de um acordo entre os liberais e os conservadores. Houve mudanças de caráter significativos. As províncias teriam mais autonomia e foram criadas assembleias provinciais, e os deputados seriam eleitos de 2 em 2 anos. Regência Una. Ao assumir o poder, Feijó foi atacado pelos exaltados, que o consideravam um reacionário, e pelos conservadores, que não confiavam nele, e encontrou sérias dificuldades para governar. Então, as revoltas regenciais foram rebeliões que aconteceram durante o período regencial. Elas aconteceram por conta da instabilidade política e das condições precárias que era da maioria da população pobre naquele momento. Cabanada. Essa revolta aconteceu assim entre 1832 e 1835. Ela ocorreu assim entre o sul de Pernambuco, que é a parte mais baixa do sul de Pernambuco, Brasil Final, e o norte de Alagoas. Foi assim, Alagoas, eu lembrei dessa uma piada. Tá. Foi liderado pelo povo pobre, né? Foi liderado pelo povo pobre, meu Deus, eu nem falar. Tá, a maioria, assim, os que ajudaram os povos pobres, porque eles não tinham dinheiro, né? Não tinha como, assim, organizar muito bem. Ele foi um pessoal que era chamado como... Eles eram líderes políticos, vamos dizer assim. Eles eram líderes políticos chamados restauradores, ou caramujos. Parece caramujo, mas eu não gosto de caramujo também. Eles foram feitos pelos cabanos rebeldes. Os cabanos rebeldes são o quê? Rebeldes, logo a gente pensa, malucos. É a única coisa que eu penso. Liderados pelos cabanos rebeldes, que o quê? Eles lutavam porque eles queriam ter onde morar e também queriam ter uma vida econômica boa. E eles lutavam muito por isso. E também porque era muito truncado o dinheiro deles e eles queriam a abolição da escravidão, que é o que? A libertação e tal. Mas aí também isso aconteceu quando Dom Pedro voltou ao trono. Cabanagem ocorreu na província do Grão-Pará, onde envolveu camadas pobres da população, como os lavradores, os escravos e os afrodescendentes. E africanos também, tá? Mas essa revolta ocorreu na Bahia. É uma das mais conhecidas e considera o mais importante levante de escravos urbanos na época escravista. Entre 24 a 25 de janeiro de 1875, cerca de 600 escravos invadiram Salvador. O objetivo era tomar a região, destruir a dominação branca e formar uma Bahia somente de africanos. Com esses acontecimentos, os mares acabaram sendo derrotados pelas forças policiais que usavam armas de fogo. Manuel Congo. Em 5 de novembro de 1838, em Partidas Alferes, Manuel Congo iniciou um levante de escravos na região. A intenção era libertar escravos dos senhores. A repressão foi feita pela Guarda Nacional e Exército. Mas Manuel Congo é muito burro, aí ele foi enforcado em 1839 e morreu. Então, a Guerra dos Farrapos foi um conflito regional contrário ao governo imperial brasileiro e com um caráter republicano. Ele ocorreu entre o ano de 1835 e 1845. Uma das principais causas foi o descontentamento político com o governo imperial brasileiro. A regência sabe nada, sabe? Sabe nada. Muito boa essa piada. Sabe nada foi uma revolta urbana que ocorreu ali em Salvador, que é de novo no norte, né? Porque no norte, no nordeste houve tanta revolta que eu tenho medo do que acontece hoje em dia. Lá, engraçado que lá não é o lugar mais perigoso do Brasil, né? É o Rio de Janeiro. Que não deu muita revolta lá, né?
Estranho, a história não bate com o presente, mas tudo bem. Entre o fim de 1837, novembro de 1837, e lá pro começo de 1838, que foi em março. Que teve assim, que foram as pessoas de baixa renda e de média renda de Salvador, né? Porque as pessoas de alta renda fazem muito furdunço, fazem muita revolta, né? São pessoas o quê? Disciplinadas. Que ocorreu a causa foi a reação dos grupos liberais exaltados na centralização da administrativas na regência de Araújo Lima. A repressão foi muito violenta, ocorreram muitas mortes e com isso o governo regencial bloqueou a cidade de Salvador em março, né? Começo ali, foi o final dessa revolta. De 1838, o total de mortes foi 5.000, que é quase o quê? A população de algumas cidades no Brasil. Triste, mas é a vida. Em 1838, na província do Maranhão, iniciou-se uma revolta chamada Balaiada. Essa revolta, na época dessa revolta, o Maranhão estava passando por umas crises econômicas lá. E aí, beleza. Aí os liberais estavam lutando contra os grandes proprietários rurais. Só que a situação saiu do controle das classes dominantes. E isso facilitou a repressão de um carinha chamado Luiz Alves. E aí, beleza. Ele pegou, venceu os revoltosos e recebeu o título de Barão de Caxias. Segunda, sexta, esporro da escola. Sábado e domingo eu solto pipi e jogo bola. Dance potranca, dance com emoção. Eu sou o Jonathan da nova geração. Dance potranca, dance com emoção. Eu sou o Jonathan da nova geração. Cabanagem. Ocorreu na... Tava tão bom e dormiu! Ai, calma! Vai. Maris. Começa de novo. 1, 2, 3 e foi. Fala já, minha querida. Perfeitamente. Vai logo. Já parou? Coloca, segura assim, porque senão tu vai ficar tremendo. Segura Vai. com as duas mãos. Vai. Segura com as duas mãos. E apoia na perna. A regência sabe. Calma. Vai. 1, 2, 3 e vai. Ah, tá. Já. Perdão.